Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Vamos ver o que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 16. Olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus. E se a pessoa estiver sozinha, divida com ela a leitura. Mostre aonde nós vamos ler. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Está escrito assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amém? Eu vou ler de novo. Paulo está dizendo que ele é o pior pecador, o principal dos pecadores. Então ele mostra que ele, sendo o principal pecador, alcançou a salvação pela longanimidade do Senhor. Então escute: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, quer dizer, o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Agora eu leio e cada pessoa que está aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Mas por isso, todo mundo, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Você crê nisso? Então vamos aplaudir a palavra do Senhor. Vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, dá glória. Diga glória ao teu nome, Senhor. Diga obrigado por ser longânimo na minha vida. Isso, diga isso para Deus. Obrigado, Senhor, pela tua longanimidade. Vai aplaudindo e vai glorificando o Senhor. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, aí onde você está, glorifique a Deus conosco. Junte-se a nós aqui na sede nacional em São Paulo, Brasil. Glorifique a Deus. Agradeça ao Senhor que é longânimo na tua vida. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Continua aplaudindo, continua glorificando. Vai por tua conta agora. Pai querido, recebe este louvor. Nós somos agradecidos pela tua longanimidade. E nós queremos aprender sobre isso. Queremos aprender a produzir esse fruto do Espírito. Então vem agora sobre nós. Vem agora com teu Espírito Santo. Vem agora sobre o pregador. Tome a boca do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, igreja. Vamos primeiro entender o que é longanimidade. Se você tem uma caneta aí, aproveite para escrever ao lado aqui na página da Bíblia. Longanimidade tem dois significados. Um é firmeza de ânimo. Escreve aí. Firmeza de ânimo. Uma pessoa estável diante das dificuldades. Uma pessoa que não se desequilibra, que tem firmeza de postura. E a postura dela é sempre animada apesar das dificuldades. E o segundo significado é
generosidade, mas num sentido de ser magnânima. Ser longânimo envolve isto. A pessoa é generosa, mas é no sentido dela ser magnânima, isto é, ela releva muitas coisas. Ela não leva as coisas a ferro e fogo. Ela não é uma pessoa vingativa, que quer receber o troco ou quer cobrar tudo. É uma pessoa magnânima, ela é generosa no sentido de relevar as ofensas que as pessoas lhe fazem. Então, por exemplo, a pessoa que é firme de ânimo é como o filho que tem um pai extremamente rigoroso, duro, iracundo, e o filho suporta tudo aquilo com paciência e bom ânimo. Ele não responde para o pai, ele não revida, mas ele também não se abala, porque ele entende que a personalidade daquela outra pessoa, ainda que seja aparente, não vai fazer com que ela mude de atitude, tornando-se igual a outra pessoa para reagir da mesma maneira. Então a pessoa tem uma firmeza de ânimo, ela suporta as coisas com resignação, ela não se entrega e não se deixa influenciar pelas críticas, pelos ataques, ela se mantém firme no seu ânimo. E no caso de generosidade, que envolve essa questão magnânima, é quando você, apesar de tudo, mesmo sabendo que poderia cobrar certa coisa, seja uma atitude que você não gostou, ou até ter a oportunidade de se vingar, e você é magnânimo, porque entende que aquela pessoa é mais fraca que você, então você não vai aproveitar a sua força para prevalecer contra ela. É ser generoso. Jesus Cristo foi extremamente magnânimo com as pessoas que o insultavam, porque todos ali eram menores do que ele. E, no entanto, não usou a sua força, o seu poder, o seu status de filho de Deus, para prevalecer contra os pequenos, ainda que os pequenos estivessem ofendendo, ainda que os menores do que ele estivessem abusando. Então Jesus foi magnânimo. Ali morrendo na cruz, todo mundo ofendendo, xingando, desafiando, provocando a sua ira, e ele se esforça para erguer os olhos aos céus e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é ser magnânimo, isso é ser generoso. Esse é um fruto do Espírito que Deus tem, Deus produz, e o Senhor Jesus é a prova disso. A firmeza de ânimo do Senhor Jesus diante de todos os desafios e afrontas, e a generosidade com que ele enfrentou essas dificuldades. Ele disse para Pedro: guarda essa tua espada. Você acha que eu não poderia invocar agora o meu Pai? Você acha que eu não poderia rogar ao meu Pai agora, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O que Jesus estava sendo naquela hora? Generoso, magnânimo, se deixando prender, tendo condições de escapar dali com a maior facilidade, não é? Então, Deus é longânimo, e nós vamos ver, e gostaria que você escrevesse aí também, que longânimo quer dizer bondoso, magnânimo, generoso. Mas quer dizer também, isso é bom você anotar, quer dizer também corajoso, intrépido e bravo, no sentido de ser valente, não de ser uma pessoa de mau humor. E também quer dizer paciente e resignado. Então, o que você vê numa descrição como essa? A descrição do Senhor Jesus. Bondoso, magnânimo, generoso, e nem por isso covarde, não é? Porque longânimo também quer dizer corajoso. Jesus Cristo, apesar de ser bondoso, de ser magnânimo, de ser generoso, em nenhum momento foi covarde. Mas pelo contrário,
extremamente corajoso. Corajoso, intrépido, bravo, isto é, valente. E nesse significado paciente e resignado, foi exatamente como ele se comportou. Deus é longânimo como um dos aspectos da sua personalidade. Faz parte da personalidade de Deus ser longânimo. Faz parte da personalidade do Senhor Jesus ser longânimo. Vamos ver aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, essa característica de Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Veja os atributos de Deus que Paulo escreveu, aspectos da personalidade do Senhor, mencionando a longanimidade. Nesse sentido de que Deus é generoso conosco, é bondoso, que Deus é magnânimo, e Ele suporta com paciência todas as nossas afrontas e todos os nossos pecados. Mas nem por isso Deus recua, como quem desiste por aquela pessoa ser um caso perdido. Não, Deus continua paciente e determinado, corajoso, como valente, lutando por aquela vida. Paulo escreveu que muita gente despreza a riqueza de Deus, que é expressa de várias maneiras, inclusive pela sua longanimidade, isto é, a generosidade de Deus de continuar insistindo com o ser humano que é pecador, até que ele se arrependa, até que o ser humano compreenda que Deus está sendo extremamente magnânimo e generoso, e a pessoa acaba se convertendo, se arrependendo. Nós todos somos salvos, todos nós, e qualquer pessoa que for salva na face da terra, será salva também pela longanimidade de Deus, por esse aspecto magnânimo e generoso da sua personalidade, a paciência que ele tem de esperar que o pecador produza o fruto do arrependimento, para que depois esta mesma pessoa passe a produzir os frutos do Espírito. Na primeira carta também que Paulo escreveu para Timóteo, voltando nela, não é? Paulo vai testificar de maneira bem clara que ele só foi salvo por causa desta longanimidade de Deus. Eu vou ler também o versículo 15. Volte lá, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo escreveu assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo, ele se acha um bom exemplo da longanimidade de Deus, porque antes ele era perseguidor, ele era blasfemador, ele era uma pessoa opressora, ele confessa isso. Em outras cartas que ele escreveu, ele diz que ele foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, a primeira vítima da intolerância religiosa, o primeiro cristão a morrer só porque acreditava em Jesus Cristo. E Paulo, que na época era fariseu e chamava-se Saulo, ele confessa: eu era uma pessoa totalmente diferente. Olha aqui no versículo 13. Paulo confessa: a mim, que dantes fui blasfemo. Blasfemo em que sentido? Ele vivia dizendo: Jesus Cristo não ressuscitou coisa nenhuma. Jesus Cristo era um enganador. Jesus Cristo era um vigarista. Jesus Cristo era um Beuzebu. Essas coisas que ele blasfemava.
Ele confessa que ele era desse jeito. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor. Ele escreve em outras cartas, eu ia para as cidades, com mandado judicial, prendia homens, mulheres, idosos e crianças, acorrentava-os e os obrigava a blasfemarem. E depois eu os arrastava pelo caminho, encerrava na prisão e torturava até que eles blasfemassem e negassem a fé. Eu era perseguidor, diz ele, e opressor. Ele oprimia os mais fracos, ele não tinha nenhum tipo de longanimidade. Se sentia uma pessoa religiosa, fazia aquilo por causa da sua fé antiga, porque ele era fariseu, entendeu? Mas ele não tinha longanimidade, ele era opressor. Uma pessoa intolerante, uma pessoa sem nenhuma generosidade, uma pessoa que não era magnânima. Ou seja, ele via ali uma pessoa de idade ou uma criança e ele não queria conversa não. Ah, você acredita em Cristo? Ele torturava, arrastava até a cadeia, prendia, açoitava, obrigava a blasfemar de Cristo. Ele se aproveitava do seu poder no papel, porque ele tinha uma ordem judicial e tinha legalidade do reino dos homens para fazer isso, mas ele não tinha nenhum tipo de longanimidade, ele não era uma pessoa magnânima nem generosa, isto é, ele não tinha pena de ninguém. Ele diz, eu era assim, eu fui desse jeito, eu fiz todas estas coisas. E ele escreve aqui no versículo 13 mesmo, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. A pessoa, quando ela persegue a fé, e ela faz isso porque ainda está na ignorância, ela não consegue enxergar o que está fazendo de errado. Você que conhece a palavra, você que conhece o Evangelho, pode ser que alguém esteja te oprimindo, porque você é cristão, você é cristã, você manifesta essa fé no seu trabalho, no meio da sua família, no seu círculo de amigos, e pode ser que essas pessoas sejam intolerantes com você, zombem de você. Por que essas pessoas estão fazendo isso com você, além do fato delas estarem numa ignorância espiritual? Elas estão sendo usadas pelo diabo, não é? Agora, qual é a tua reação como cristão, como uma pessoa cristã? Qual a tua reação? Tem que ser longânima. A pessoa está te ofendendo por causa da tua fé, está te perseguindo, te criticando. Qual é a tua reação? Tem que ser no fruto do Espírito. Você tem que produzir a longanimidade e ser tolerante com a pessoa, ser generosa com ela, não exaltar a tua voz, não se igualar a ela nas ofensas, não responder da mesma maneira. E por que você vai fazer isso? Porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe quem é o teu Salvador. A pessoa está te criticando, te xingando, falando absurdos da tua fé em Jesus Cristo, como acontecia antigamente. Qualquer pessoa aqui no Brasil que antes professava a fé em Jesus Cristo era muito perseguida. Hoje parece que virou moda, não é? Ser cristão, todo mundo quer ser evangélico, todo mundo quer ser cristão. Parece que virou moda, mas não era assim não. O meu pai, a minha mãe, o meu avô, né, que foi pastor, meu pai pastor, o meu avô também foi pastor, eles eram perseguidos. Bíblias eram queimadas assim em praça pública. Os padres diziam que quem lia esse livro ficava doido. Os padres diziam que os crentes devoravam crianças vivas, faziam sacrifícios humanos que eram do diabo. Aí o povo brasileiro caía de pau em cima dos cristãos. Perseguiam mesmo, atiravam pedras. Minha mãe me mostrava uma fotografia de uma igreja toda apedrejada. Eu era criança, ela falava assim, tá vendo, minha filha? Essa igreja aqui, olha os vidros aqui arrebentados. Você está vendo? Esse povo na frente, está posando em frente da igreja. Essa igreja foi apedrejada. Todo mundo se reuniu e atirou muita pedra na igreja. E eles perseguiam a gente. Quando eu era criança, no primário, eu respondi para a professora, eu sou crente. Bastou isso para ser perseguido todo o meu curso primário. Bastou isso. Era a única criança evangélica do colégio inteiro.
e tinha que sofrer a intolerância, a perseguição. Paulo agia desta maneira. As pessoas que agem com você desta maneira, por que elas estão agindo assim? Por causa de uma ignorância espiritual. Como é que você vai se comportar em relação a essa perseguição, a essas críticas, a zombaria dos seus parentes, que aproveitam ali aquele almoço em família para te ridicularizar, não é? Aproveita para fazer piadinha à mesa, ou então na escola, ou então onde você convive, aproveitam para fazer piadinhas, zombam, não é? Eu uma vez só passei em frente de uma casa e de lá de dentro um homem bêbado, ficava gritando, aleluia, aleluia, só porque eu passei em frente à casa dele. Agora, o que você vai fazer quando as pessoas agem assim? Você vai responder da mesma maneira? Você vai chegar e falar, seu imbecil, seu cretino, seu ignorante, tá? Eu sou crente, mas eu não sou bobo não, vou te enfiar a mão na cara, você vai ver, o que você está pensando, quem que você pensa que é? Você vai responder assim? Já pensou se Jesus tivesse feito isso? Jesus Cristo não fez nada disso porque ele é longânimo, sendo ele maior, ofendido pelos menores, como é que ele agiu? Com longanimidade. Segue o exemplo de Jesus Cristo. Quando te ofenderem, te perseguirem por causa da tua fé, saiba disso, lembre-se disso. Aquelas pessoas não conseguem enxergar o que você enxerga. Aquelas pessoas não têm o que você tem. Aquelas pessoas estão numa escuridão total. Elas não têm a luz que você desfruta. E ao invés de dar uma resposta à altura, mostre com exemplo, com palavra, na mansidão, na tua generosidade, na tua magnanimidade. Mostre quem você é, para que as pessoas um dia reflitam, eu ofendi tanto aquela pessoa, critiquei tanto a sua fé, ela nunca desequilibrou, ela nunca revidou, ela nunca me ofendeu, e olha só, eu já fiz de tudo para ela ter raiva de mim, e veja como que ela me trata. Olha a generosidade desta pessoa, olha o amor que ela tem comigo, olha o carinho que ela tem comigo. E o que é que Deus vai fazer quando você produzir esse fruto do Espírito? A pessoa que te ofendia, ela vai ser tocada de uma tal maneira pela tua personalidade, que foi transformada por Jesus Cristo, que ela vai ter vontade de conhecer o teu Deus e Salvador Jesus Cristo. Ela vai querer saber como é que uma pessoa pode ser tão igual a Jesus Cristo. Aí ela vai também querer ser igual a você. O fruto da longanimidade é o fruto que convence as pessoas do amor de Deus. Se você é do tipo iracundo, que revida mesmo, pastor, comigo não, bateu, levou, falou, vai ter que ouvir, falou que não devia, vai ter que escutar. Comigo é assim, pastor. Então está precisando produzir esse fruto de longanimidade. Tem que haver uma mudança no teu modo de ser. E esse fruto da longanimidade é dado por Deus para que você se pareça com Jesus Cristo, sendo uma pessoa mansa, generosa, uma pessoa magnânima. O fruto da longanimidade, que pertence a Deus, porque é um fruto do Espírito, quando você começa a dar esse fruto também, você começa a fazer igual a Jesus Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, olhem para mim, eu fui o principal dos pecadores. Olha o que eu fiz, gente. Olha o que eu fiz antigamente quando eu estava na ignorância. Eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui opressor, gente. Eu fui um demônio. Eu fui uma pessoa ruim, eu fazia aquilo por maldade, mas Deus olhou para mim e viu que eu fazia tudo por ignorância. Aí Deus olhou e falou assim, esta pessoa tão ruim, esta pessoa que todo mundo foge, esta pessoa de quem todos correm e têm medo, é esta pessoa que eu vou usar para mostrar a minha longanimidade, o meu poder para transformá-la. E Deus agiu na vida de Saulo e transformou Saulo em um outro homem. Então aí ele vem e testifica, eu era desse jeito,
Eu fui o principal pecador. Quem olhasse para mim diria: nunca, nunca, nunca ele será salvo. Ele não tem a menor chance de ir para o céu. Além de tudo, é um homicida, patrocinou a morte de Estevão. Mas em mim, que sou o principal pecador, Deus mostrou toda a sua longanimidade e salvou a minha alma. Se Deus me salvou, Ele vai salvar você também. Se eu, que sou o principal, fui salvo, você que não é tão pecador quanto eu, pode ser salvo também. A longanimidade de Deus se confunde com a graça de Deus. Se confunde, chega a se confundir, porque ela também é exercida sem que a pessoa mereça. Vamos continuar aqui esse estudo mostrando que nós somos salvos pela longanimidade. E depois de salvos por esta longanimidade, nós temos que produzir o fruto do Espírito, este fruto da longanimidade. Vamos lá na relação dos frutos do Espírito, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos lá. Olha só o que você tem que produzir como uma pessoa cristã, isto é, como uma cópia de Cristo. Esse é o teu modelo. Você tem que se esforçar para seguir este modelo, se aperfeiçoar neste modelo. O teu modelo é Jesus Cristo. Agora, muitas e muitas vezes está fora do nosso alcance produzir por nossa própria conta uma mudança tão brutal. E é aí que entra a ação do Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo para que o próprio Espírito comece a produzir esse fruto na sua vida. E aí você vai mudar a sua maneira de ser, se tornando semelhante a Cristo, não porque você possui essa qualidade de nascença, mas porque você está produzindo esta qualidade. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São os frutos do Espírito. Longanimidade é um deles. Você tem que produzir com a ajuda do Espírito Santo. Não é você que possui este atributo, mas se você possuir o Espírito Santo e se esforçar em ser uma pessoa espiritual, automaticamente você vai começar a produzir esses frutos. Tem que ter a observância da pessoa. No determinado momento em que você está sendo provocado para uma situação carnal, você tem que se lembrar que agora você é uma pessoa espiritual. E que você está se esforçando para ser semelhante a Cristo. E com a ajuda do Espírito Santo você consegue produzir esses frutos. Aí, bom, agora eu vou ser longânimo. Esta pessoa está me provocando. Eu sei que o diabo está por detrás desta provocação, mas eu vou vigiar. Eu tenho que produzir o fruto da longanimidade. Só que agora você tem o Espírito Santo para te ajudar nisso. Toda pessoa que é salva tem que se tornar longânime. Se a pessoa falar, eu sou salvo, mas ela não é longânima, então ela realmente pode até ser salva, mas se ela não for uma pessoa que produza longanimidade, ela não está fazendo jus ao que recebeu do Senhor. Porque eu só alcanço misericórdia e eu tenho que ser misericordioso. Eu fui alcançado pela misericórdia, eu tenho a obrigação de ser misericordioso. Eu fui alcançado pela graça, eu tenho a obrigação de ser gracioso. Eu fui alcançado pela longanimidade de Deus, eu tenho a obrigação também de ser uma pessoa longânima. Eu fui alcançado pelo amor de Deus, eu tenho a obrigação de ser uma pessoa amorosa. Eu não posso me comportar diferente. É como aquela parábola que Jesus contou dos dois devedores. Um devia muito dinheiro, outro devia pouquinho. O que devia muito, ele suplicou para não ser preso por causa da dívida e o rei perdoou. Aí ele saiu na rua e encontrou uma pessoa que lhe devia pouquinho e ele agrediu aquela pessoa. Você vai me pagar, senão eu te ponho na cadeia. Aí
acabou aprisionando o coitadinho que devia tão pouco para ele, e ele não foi nem magnânimo, nem generoso, ele não foi longânime, não foi uma pessoa que tinha esse fruto. O que aconteceu com ele? Deus se aborreceu. O rei, na parábola, disse: aquele servo é muito malvado. Chama ele aqui. Ô servo malvado, eu não usei de misericórdia com você? Eu não fui longânimo com você? Você não deveria ter feito a mesma coisa com aquele pobrezinho que te devia pouco? Peguem esse servo mau, lancem nas trevas exteriores, no calabouço, torturem, porque ele não teve misericórdia. Eu fui misericordioso com ele e ele não teve misericórdia com ninguém. Então, olha só, o fruto do Espírito é amor. Primeiro, amor. Se eu fui salvo por causa do amor, eu tenho que ser amoroso. Se eu fui salvo e isso provocou uma festa no céu, os anjos de Deus cantaram, dançaram, houve alegria no céu, eu tenho que ser uma pessoa alegre também. Se eu fui alcançado pela paz do Senhor, Ele produziu essa paz na minha vida, eu não posso ser um inferno na vida de ninguém. Eu tenho que também produzir a longanimidade, porque eu fui alcançado pela longanimidade de Deus. Toda pessoa salva tem que ser longânime. Vamos ver algumas referências sobre isso. Colossenses, capítulo 3. Vamos ver o versículo 8. Aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. No final do versículo 13, o que é que está dizendo? Assim como Cristo fez com você, assim também você deve fazer com os outros. Se Cristo foi amoroso com você, você tem que ser amoroso com os outros também. Se Cristo foi longânime com você, você também tem que ser longânimo com as outras pessoas. Paulo tornou-se um homem longânimo, ele que era blasfemador, perseguidor, opressor, tornou-se um homem longânimo. Agora, ele é outra pessoa. E ele ensinou o seu filho na fé, o Timóteo, a ser como ele. Vamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, tá? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é ser longânimo, que nós vimos, é ter uma firmeza de ânimo diante de todos os reveses e provocações e perseguições da vida, suportar tudo com muita resignação, com muita generosidade, ser magnânimo, não é? Saber que você não é igual a outra pessoa que está te ofendendo. E consciente de que o que você tem é muito maior do que aquilo que a pessoa tem, então você vai exercer essa longanimidade. Você vai ser generosa com ela de uma maneira magnânima. E veja o que o apóstolo Pedro escreveu sobre o mesmo assunto. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3,
versículo 15. Olha o que ele escreveu. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está concordando com o ensinamento que Paulo passou a respeito da longanimidade. E ele incentiva você a ser longânimo. E o apóstolo Pedro, usando o estudo de Paulo, confirmando o que ele ensinou, ele diz que é através da longanimidade que você tem a salvação. É a longanimidade do Senhor que te salva. Você aprendeu que longanimidade é a generosidade de Deus em ação. A bondade do Senhor, que pode prevalecer contra qualquer pessoa, mas se iguala ao menor que existir na face da terra. E mesmo sendo a pessoa uma grande pecadora, ele se iguala àquela pessoa pecadora para assumir os seus pecados, para transferir para ele mesmo todo o pecado que aquela pessoa tem. Ele transfere, ele faz uma transferência dos defeitos da pessoa para ele mesmo. Ele não leva em consideração os tempos da ignorância. Eu conheço muita gente que falava mal do caminho, que falava mal da gente, e essas pessoas foram vencidas pela longanimidade de Deus, isto é, pela bondade, pela generosidade, pela misericórdia do Senhor. Elas não queriam saber, elas criticavam, falavam mal. Em Fortaleza, uma mulher me procurou para dar o testemunho. Ela falou: pastor, a minha mãe, ela era irada. Eu ligava assim a rádio em outros programas evangélicos, ela falava mal, blasfemava, xingava. Eu ligava a televisão nos programas evangélicos para ver se a minha mãe acabasse se convertendo, mas ela só falava mal o tempo todo. A minha mãe me falou que nem no leito de morte ela aceitaria Jesus como Salvador. Ela nunca deixaria a Maria. Nunca. E ela falava mal, ela ficava irada. Ela xingava todos os pastores. Aí eu comecei a fazer uma campanha de oração pela minha mãe, pastor. Continuei indo na igreja. Aí o meu rádio quebrou. E eu pedi para minha vizinha: será que você pode colocar o rádio teu mais alto para eu poder ouvir a pregação do pastor João Ribe? Aí a minha vizinha começou a ligar o rádio bem alto. Aí não apenas eu ouvia, mas os outros vizinhos também. Aí todo mundo naquele horário parava o que estava fazendo e ficava prestando atenção na pregação. Aí minha mãe um dia entrou no meu quarto e eu estava na janela ouvindo o som do apartamento da minha vizinha. Aí a minha mãe começou de lá do quarto, ela sentou na cama e ficou ouvindo a pregação. E justo naquele dia, pastor João Ribe, o senhor falou a respeito de Maria. Eu falei: pronto, daqui a pouco minha mãe vai começar a xingar. Minha mãe vai blasfemar. Ela vai criticar. E o senhor começou a pregar sobre Maria. E eu estranhei, pastor, que a minha mãe não falava nada. Ela não criticava, ela ouvia com a maior atenção, ficou ouvindo. E quando terminou a pregação, minha mãe disse assim para mim: engraçado, minha filha, desse pastor eu não fiquei com raiva não. E eu até gostei o que ele falou da Maria. Eu gostei, ele não ofendeu a minha Maria. Ele mostrou que a Maria não é a minha mãe, que Maria é minha irmã. Ele falou que nós temos que amar a Maria, mas não como uma quarta pessoa da Trindade. Ele mostrou tudo isso, que é só Jesus que salva, que nós temos que amar a Maria como a mãe do Senhor Jesus, como uma virgem abençoada, escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus.
mas que nós não podemos orar para ela, não podemos rezar para ela. Olha, minha filha, tudo que ele falou da minha Maria eu gostei, viu? Mas eu, por enquanto, não vou deixar minha Maria, não. Eu vou continuar com a minha Maria. Só que na noite seguinte ela estava lá ouvindo a pregação. E na outra noite também. E na outra noite também. Aí ela ficou doente, essa mulher. E caiu de cama, mas continuou ouvindo a pregação. Aí a filha falou: mãe, se você entregar a vida para Jesus, se você deixar qualquer outra pessoa e receber só Jesus como seu Salvador, Jesus te tira dessa cama, Ele te cura. Aí essa mulher ouviu a pregação e a filha falou: e aí, mãe? Quando eu falei assim, minha mãe já estava chorando. E ela entregou a vida para Jesus e recebeu Jesus como Salvador. Diz que nem na morte ela receberia Jesus como Salvador, que por nada do mundo ela deixaria a Maria. Mas a minha mãe já deixou a Maria e já recebeu Jesus como único Senhor, como único Salvador. O que foi que o Senhor Jesus exerceu com ela? Longanimidade. A mulher disse na cara do Senhor: por nada eu largo a minha Maria, por nada, nem no leito de morte. O que Jesus fez? Exerceu generosidade. O Senhor foi magnânimo com ela, até o momento em que ela foi vencida pela generosidade de Deus. Eu pergunto: há quanto tempo Deus está sendo longânimo com você? Extremamente magnânimo, extremamente generoso. Deus não tem te retribuído segundo o teu merecimento. Deus não tem pago você segundo as coisas que você tem feito. Mas Deus tem agido com longanimidade, com paciência na tua vida. E Deus fez tudo isso por causa da coragem que Ele tem de insistir, mesmo quando a pessoa não quer. Mesmo quando a pessoa diz: não, nunca, jamais. Ele continua ali, generosamente, insistindo, sendo paciente, até que a pessoa descubra o poder do Espírito Santo. O quanto o Senhor a ama e quanto o Senhor é longânimo, generoso, magnânimo. Hoje você está aqui conosco. Este é um momento especial na tua vida. Você pode ter falado mal dos pastores, não tem problema nenhum. Pensa que eu fico ofendido? Mesmo que você tenha um dia falado contra mim ou contra os meus colegas. Os meus colegas também não ficam ofendidos. Pode falar o que quiser. Mesmo que você tenha falado contra Jesus Cristo, Jesus Cristo não ficou ofendido. Ele disse: toda palavra que alguém disser contra o Filho do Homem, contra o Filho de Deus, toda palavra será perdoada. Todo pecado será perdoado. Jesus não se importa quando alguém, porque está cega, porque ainda não enxerga o mundo espiritual, porque ainda não vê, Jesus não fica ofendido com aquilo que a pessoa faz. Ele continua sendo longânimo, isto é, magnânimo e generoso. Jesus Cristo não leva em consideração as coisas que a pessoa disse quando ela não conhecia. As coisas que ela fez contra o caminho quando ela não conhecia. Paulo é a prova disso. Paulo disse: olha, em mim ele mostrou toda a sua longanimidade, para que em mim, que sou o principal, ele mostrasse toda a riqueza da sua graça para a salvação de todo aquele que nele crê, por causa da sua longanimidade. Jesus Cristo agora quer trazer você bem para perto, o mais perto possível. Transformar a sua vida de uma tal maneira que você vai passar a produzir o fruto da longanimidade. Você vai começar a ser semelhante a Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, tem que ter primeiro o fruto do arrependimento. E o fruto do arrependimento é a própria pessoa que produz. O fruto do arrependimento é produzido pela pessoa. E é o primeiro fruto importante. É através do arrependimento que a pessoa vai ter acesso
ao Espírito Santo, à vida eterna, à salvação, ao reino dos céus, e vai produzir depois os frutos do Espírito Santo. Vai se tornar a cada dia uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. No trato, na mansidão, na personalidade, no caráter, na maneira de falar, até na maneira de pensar. Com o tempo, você vai passar a pensar igual Jesus Cristo, semelhante ao Senhor. Ele não leva em consideração as coisas que você fez no passado. Vamos imaginar que você não falou mal do caminho, mas pecou muito, fez muitas coisas erradas. Tudo aquilo que você fez de errado, hoje você está parando para pensar. E você não sente mais alegria em fazer as coisas erradas. Há sempre um arrependimento em você. Aliás, você se arrepende das coisas erradas que fez. Você não quer mais continuar desse jeito. Então você está no ponto de ser trabalhada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Neste exato momento, é a longanimidade do Senhor que produz a salvação na tua vida. Deus quer te salvar. Ele é longânimo com você. Não despreze a longanimidade do Senhor. Não despreze a generosidade do Senhor. Não despreze a bondade, a misericórdia do Senhor e a tolerância com relação à sua vida. Não despreze isso. O Senhor tem sido longânimo. Agora é a tua vez de mostrar também um fruto aí. Deus quer ver no teu coração o fruto do arrependimento. O que você fazia de errado, você não quer mais fazer. É isso que o Senhor quer ver. Ele quer que você pegue todos os seus erros, todas as suas falhas, tudo que você praticou, tudo que você disse, tudo que você fez, de hoje para trás. Ele quer que você pegue tudo isso e apresente com a sua vida diante do altar. E que você peça com arrependimento perdão, para que Ele te purifique de todas as obras da carne. Para que Ele coloque sobre a tua vida um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo, que te dá certeza que você é filho de Deus, é filha de Deus. Colocar em você o desejo de produzir todos os frutos do Espírito, especialmente a longanimidade. Ter a mesma generosidade que o Senhor Jesus tem com todos nós. Ele teve comigo e Ele tem com você. E isso Ele não muda não, porque isso faz parte da personalidade do Senhor. Ele é longânimo com você. Ele nunca vai deixar de ser longânimo, mas nós aprendemos aqui na palavra, não podemos desprezar essa riqueza do Senhor. Eu li para você em Romanos 2,4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Se você está arrependido, arrependida, é a longanimidade de Deus que está te levando a isso. Portanto, você não pode parar o processo na metade. A longanimidade de Deus te leva ao arrependimento. Você não pode desprezar isto que Deus está fazendo na tua vida, porque é algo muito rico. E Ele quer fazer coisas mais ricas ainda na sua vida. Mas tudo depende de você agora, se colocar nas mãos do Senhor. O primeiro ponto é a gente entregar a vida para Jesus. Senhor, eis aqui a minha vida, do jeito que ela está. Estou trazendo com arrependimento, com todos os meus erros e com todas as minhas falhas. Eu estou me apresentando ao Senhor no estado em que eu estou. Se você estiver fumando, se você estiver bebendo, se você estiver pecando, no estado que você estiver, você vai se apresentar diante do altar de Deus. E você vai se entregar totalmente ao Senhor. E Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. E toda essa longanimidade de Deus é para que você tenha certeza da salvação. Se você não estiver vivendo essa certeza da salvação, então você precisa se prostrar diante do Senhor com arrependimento, pedir perdão, porque hoje você não poderá sair daqui sem a certeza
da vida eterna. Jesus Cristo exerce a longanimidade e é para que todos se salvem. Ele quer que você creia para a vida eterna. Foi o que Paulo escreveu para Timóteo. E foi a primeira leitura que eu fiz para você, foi o versículo inicial. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo disse: eu não tinha a menor chance de ser salvo. Agora, se ele me salvou, por que ele não te salvaria? Talvez você diga assim: pastor, mas eu fiz tantas coisas ruins e erradas na minha vida. Será que Deus me quer? A longanimidade de Deus te quer, sim. Tudo que você tem que fazer é se entregar diante dele e dizer: Senhor, eu quero que a minha vida seja transformada. Eu quero mudar totalmente a minha vida. Eu quero produzir os frutos do teu Espírito Santo. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser uma cópia tua. Eu quero ser uma pessoa longânima. A partir de hoje eu quero ser uma pessoa longânima, magnânima, generosa. Eu quero ser igual ao Senhor. Do jeito que o Senhor me trata, eu quero tratar as outras pessoas. Reconheço que em mim ainda há defeitos, mas estou aqui hoje para que o Senhor me aperfeiçoe, para que o Senhor mude a minha vida. Eu quero me entregar totalmente nas tuas mãos para esta obra de transformação e de restauração. Quantos aqui querem se entregar totalmente nas mãos do Senhor para uma obra de restauração e transformação, de uma tal maneira que você se torne semelhante a Jesus Cristo? Não apenas salvo, não apenas salva, mas uma cópia de Jesus Cristo. Pastor, eu quero ser semelhante a Jesus Cristo, na maneira de falar, na maneira de dizer as coisas, na maneira de reagir diante dos problemas, na maneira de tratar até os meus inimigos. Eu quero ser uma pessoa igual a Jesus Cristo. Eu quero, pastor. Então, para isso, você tem que se entregar nas mãos dele agora. Se você quer realmente esta operação, ele vai fazer isto hoje. Dos que estão aqui, quantos desejam ardentemente ser uma cópia de Jesus Cristo e se entregar totalmente nas mãos do Senhor? Levante a mão direita assim, quem quer? Pastor, eu quero. A cada dia eu quero ser semelhante a Jesus. Então todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo agora. Isso é uma rendição. Isso é uma entrega. Eu não quero ser igual ao João Ribe. Eu quero ser igual ao Senhor Jesus. Eu sei como que o João Ribe era. Eu não quero ser igual ao João Ribe. Se você vê em mim um exemplo, não queira ser igual ao João Ribe, não. Porque o João Ribe não gosta de ser o João Ribe. O João Ribe quer ser igual a Jesus Cristo. Então, o nosso exemplo quem é? Jesus Cristo. Você vai querer ser igual a Jesus Cristo. E ele vai fazer isso. Eu percebo que ele já mudou tanta coisa na minha vida, que às vezes eu fico olhando, eu vejo o diabo provocando, tentando de qualquer maneira uma reação irada da minha parte. E eu não me movo. Eu estou percebendo que o Espírito Santo está me vencendo. Eu percebo que o Espírito Santo está me derrotando, sabia? Derrotou o João Ribe. O Espírito Santo derrotou o João Ribe, está derrotando. De vez em quando o João Ribe reage. Mas o Espírito Santo, por causa da longanimidade de Deus, está me vencendo. E eu estou me tornando outra pessoa a cada dia. Estou nesse processo de transformação. O teu processo de transformação não vai parar nunca. Mas hoje você já vai dar uma adiantada tremenda nesse processo. Você que está aqui na igreja e diz assim: pastor João Ribe, estou cansado de mim mesmo. Estou cansada de mim mesma. Eu não quero mais ser eu. Eu não quero mais ser o meu modelo. O meu modelo é Jesus Cristo. Eu quero ser igual a Jesus Cristo. Tem mais alguém? Vem aqui para frente agora. Pastor, eu quero mudar totalmente. Eu quero ficar cada dia mais parecido com Jesus Cristo.
Vem para cá, em nome do Senhor Jesus. Você que está ouvindo em casa pela rádio ou pela internet, você que está acompanhando à distância e você diz assim: eu não quero mais ser igual a mim mesmo. Eu quero ser igual a Jesus Cristo. Eu quero que Ele venha sobre mim, segundo a Sua palavra, e me transforme totalmente. Quero que Ele mude a minha mente, mude a minha maneira de pensar. Eu quero que Ele faça essa obra na minha vida. Eu quero produzir os frutos do Espírito. Então, quem estiver ouvindo pela rádio ou pela internet, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Quem estiver dirigindo não precisa parar o veículo. Quem estiver guiando o seu veículo em qualquer estrada, rua, avenida, não precisa parar o veículo se você quer se render ao Senhor para ser uma cópia de Cristo. Se você quer entregar para Ele todos os teus defeitos e permitir que Ele trabalhe na tua vida com o Espírito Santo, para que você seja semelhante a Ele, coloque simplesmente a mão direita sobre o teu coração. Vamos nos ajoelhar aqui. Nós estamos na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, Brasil. Sei que tem pessoas acompanhando a mensagem até no exterior. Onde quer que você esteja, se ajoelhe. Se ajoelhe, você que está ouvindo à distância e quer que o Espírito Santo te vença. Você quer que o Espírito Santo te derrote. Você quer que o Espírito Santo assuma o controle para que você se torne uma pessoa longânima como Jesus Cristo. Então, se prostre diante do Senhor, onde você estiver. Cada pessoa coloque a mão direita sobre o coração e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu quero ser uma cópia do Senhor Jesus. E o primeiro fruto que eu produzo é o do arrependimento. Eu te peço o perdão sincero de todos os meus pecados. E também peço que o Senhor me purifique pelo sangue de Jesus. E agora eu dou liberdade ao teu Espírito Santo para que venha sobre mim e me transporte diante do teu trono. Eu quero, Senhor, diante de ti, dar liberdade ao teu Espírito Santo para que transforme o meu coração e a minha mente, porque eu não quero ser igual a mim mesmo. Eu quero ser igual ao Senhor Jesus. E eu te peço, meu Pai, vem agora com teu Espírito Santo e age na minha vida para eu produzir os frutos do teu Espírito. Eu quero ser uma pessoa longânima, igualmente ao Senhor Jesus. Eu quero, meu Pai, que agora o Senhor remova de mim, retire de mim tudo que não te agrada. Apara as minhas arestas, retira as minhas imperfeições, transforma a minha vida pelo sangue de Jesus Cristo. Assim seja feito. Amém. Continue em espírito agora. Nós vamos orar. A igreja estende as mãos aqui na direção das pessoas ajoelhadas. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos cansamos do pecado. Nós não temos mais prazer numa vida errada. O nosso coração não é disposto para as coisas do mundo. O Senhor já operou uma mudança significativa em nossas vidas. Mas agora nós queremos que esta mudança seja aprofundada. Nós queremos que esta mudança envolva todos os aspectos da nossa personalidade. E nós, Senhor, vimos que o Senhor é longânimo, que o teu Filho Jesus é longânimo,
e que nós somos salvos pela tua longanimidade, que nós queremos ser iguais ao Senhor, queremos ser magnânimos, generosos, queremos ser firmes no ânimo, queremos ser corajosos como o Senhor, intrépidos como o Senhor, queremos ter a bondade e a misericórdia que o Senhor tem. Pai bendito, Deus querido, vem com teu Espírito Santo agora sobre cada um de nós, sobre todos nós que desejamos produzir os frutos do teu Espírito Santo. E nós queremos produzir essa longanimidade, queremos que as pessoas vejam isso em nós. E por mais que o inimigo nos cutuque, por mais que o inimigo nos provoque, nós não queremos sair da nossa posição, não queremos mudar a nossa maneira de agir por causa das provocações. Naquele momento, o teu Espírito Santo tem que reagir por nós com longanimidade. Vem, Senhor, com teu Espírito, enche-nos agora da tua presença, enche-nos da tua virtude, do teu poder. Produz em nós esse fruto da longanimidade. Assim como o Senhor foi longânimo conosco, nós também queremos ser longânimos com as outras pessoas. Ainda que elas não mereçam, nós queremos ser longânimos, porque nós também não merecíamos a tua longanimidade, e o Senhor foi longânimo conosco. Pai bendito, nós queremos ser iguais ao Senhor, queremos agir iguais ao Senhor, queremos ser tolerantes, queremos ser pacientes, queremos ser bondosos como o Senhor, queremos ser generosos como o Senhor, queremos ser firmes de ânimo como o Senhor, sabendo que um dia aqueles que nos ofendem irão mudar. Nós queremos, Senhor, ter esta qualidade que o Senhor tem, esta firmeza de ânimo. Então agora, Pai querido, opera com teu Espírito Santo, muda cada um de nós. Não queremos ser iguais a nós mesmos, nós queremos ser iguais ao Senhor Jesus. E se nós tivermos o mesmo Espírito, e se o Senhor agir com teu Espírito em nós, então seremos igualmente semelhantes ao Senhor Jesus. Age, Pai querido, age agora no coração, na mente, no sistema nervoso, age agora dentro de cada um de nós. Opera, Senhor, profundamente nas nossas vidas, muda radicalmente a nossa maneira de reagir diante das provocações. Muda, Senhor, a nossa maneira de ver as coisas. Nós queremos ver como o Senhor vê. Nós queremos pensar como o Senhor pensa, nós queremos reagir como o Senhor reage, e nós queremos fazer do jeito que o Senhor faz. Completa esta obra gloriosa, é o que cada um de nós está te pedindo agora, é o que cada pessoa está suplicando agora. Faz isto dentro de nós, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, no nome santo do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se levantar. Oh, glória. Isso, vamos aplaudir. Vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Senhor. Aplaude mais o nosso Senhor. Glória a Deus. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.